repouso nessa manhã, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Sem mais delongas, vamos fazer uma declaração profética em nome de Jesus. Levanta a sua Bíblia junto comigo e declare assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Abra ela lá na carta aos Romanos, em nome de Jesus, capítulo 8, enquanto nós somos ministrados em louvor e adoração aqui mais uma vez. Aleluia. Esteja sensível ao Espírito Santo. Não fique notando o ambiente, não fique tocando coisas externas. Feche seus olhos. Curve sua cabeça diante da palavra nas tuas mãos e seja ministrado no seu espírito com a letra dessa música em nome de Jesus. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. O meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. Seja forte, corajoso, declare: não tenha medo, não desanime. Seja forte, corajoso, não, não, não. O que diremos? E o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. O meu Deus, Ele vai com você, o meu Deus nunca te deixou. Vamos limpar. O meu Deus, Ele vai com você. O meu Deus nunca te deixou. O meu Deus, Ele vai com você.
meu Deus nunca te deixou. Seja forte e o quê? Não tenha medo. Não desanime. Seja forte. Espírito Santo de Deus, flua em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, em uma nova medida. Não desanime. O que diremos? Santo de Deus. O que diremos? Governa, Senhor, essa reunião. Fale aos nossos corações. Flua, Espírito da profecia. Quem Em será? nome de Jesus. O que diremos, pois se Deus profetiza para essa pessoa aí, para ela. O meu Deus, Ele vai com você. Aleluia. Nunca te deixará. Nunca te deixou. Profetiza para ela. O meu Deus, Ele vai com você. O meu Deus nunca te deixou. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Aleluia. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Espírito Santo. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Kunorubia subiando robia shimiando kiando biasai. Subia sude kaya toma subia dashi. Subia robia subia turashai. Falo eu com a minha igreja. Shundeu ra sturia subia turiashinda e beura dashia do biaca. Shuriando rivia sudi kandaraba sheri andaraba she. Subiando ria sude, estubiasto tu no machunde com diosu. Em chegados dias, come a suriandarebe a suriandaria sude caia tu messi. Subiaria subiase, onde estarei eu? Subiarubia sude candaraba caraba chore candaraba che. Tirando a todos da zona de conforto. Que me alubia subiada bestia de bacai.
suri andarabacarabaxori andarabacarabaxei. Rubia subi andarabachori andalabachori andará. Para que todos possam viver subiarobecaia subialabaxi. Em tudo aquilo que me andoriaxi acalabaite, a qual eu já vos preparei. Tubiaduria subiandarabaxei atai. Passeio eu sobre a minha igreja. Cumiaxuri andarabaxei andalabaxei. E toco eu os corações nessa manhã. Derramo eu do meu amor sobre as suas vidas, para que venha transbordar assim lá fora. Preparo eu um povo forte. Onde eu mesmo enviarei para as nações. Tenho contemplado eu os teus choros. Todas as vezes que se coloca diante de mim, todas as vezes que tem gemido, preparai os vossos lombos, porque grandes coisas tenho eu para fazer na sua vida. E ativo eu nesta manhã na sua vida os meus dons, e o principal é os dons de maravilhas. Verás e contemplarás que eu sou contigo, que me e as nações assim também te enviarei. Estás preparado? Que me do edemanuria sibia sede candarabashi. Permaneça firme e forte, que me assude candarabashi, para que farei eu na sua vida e através da sua vida. Recebam a minha paz. E abram os corações, porque ainda irei falar mais com o povo. Assim diz o Senhor. Aleluia. Você pode dar salva de palmas a Deus. Obrigado, Pai, pela tua presença manifesta nesse lugar. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações, Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Aleluia. Para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado,
a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. Aleluia. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aleluia. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia, são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas receberes o espírito da adoção, baseados no que clamamos, Abba, Pai. Aleluia. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Aleluia! Porque para mim, tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia! Aleluia! A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na perseverança fomos salvos. Aleluia! Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê como esperança? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assistisse em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aleluia!
E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à mesma forma, à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? Oh glória! Que diremos, pois, diante dessas coisas, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com o Filho todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Obrigado, Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Porque eu estou bem certo que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem os principados, e nem as coisas do presente, e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, obrigado, Jesus. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Cantamos. E agora vem a clareza do que cantamos. Uma coisa é você ouvir uma melodia que toca a tua alma, te faz até sentir uma vontade de chorar. Mas outra coisa é a palavra te mostrando o que de fato aconteceu no mundo espiritual. E que nós tenhamos essa clareza, irmão, que se Deus é por nós, quem será contra nós? O condenado? Entende isso, irmão? Se o Espírito Santo está em nós, nós recebemos então o Espírito de adoção, pelo que clamamos Abba, Pai, nos tornando cordeiros com Cristo. O amor dele foi tão grande por mim e por você, que não poupou nem o seu único filho primogênito, para que a justiça dele fosse completa em Jesus Cristo por nós. Se alguém que não reservou nem o seu próprio filho, está te dizendo nessa manhã que está contigo, irmão, que diremos, pois,
diante dessas coisas. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Sabe o que aquece muito o meu coração, assim, me dá muita esperança, muita força? É que Josefa, nós estamos falando de coisas materiais. Coisas materiais, uma quantidade de dinheiro podia resolver. E eu te garanto, tá? Te garanto que muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos problemas, uma pequena quantidade de dinheiro poderia resolver. Sim ou não? Problemas que às vezes traz a nossa alma amargura, traz a nossa alma tristeza, traz a nossa alma dores, traz a nossa alma insegurança. Todos eles, se você começar a fazer conta aí, você vai chegar em uma única raiz. Dinheiro resolveria esse problema. E então nós podemos resolver isso por nossas forças. Se buscarmos aí uma mentoria para aprender a lidar com dinheiro, aprender um jeito de produzir um pouco mais de dinheiro, ser um pouco mais ousado para poder investir, abrir um negócio, empreender, você vai resolver isso. Você não depende de Deus para isso. Mas agora, na luta contra o pecado que constantemente atinge a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser, aflige a nossa identidade, questiona a nossa condição de filho. Nessa luta, irmão, não tem dinheiro que pague isso. Somente uma pessoa que intercede por nós, chamado Jesus Cristo, é quem consegue tocar essa área. Aleluia! Aleluia! Terminamos o capítulo 7 com o apóstolo Paulo abrindo o coração dele aqui e assumindo uma posição de extrema vulnerabilidade quando ele escreve e fala assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, João, esse sim eu faço, porque essa é a raiz adâmica em nós. Agora, perceba essa construção dessa frase, para a gente encerrar e entrar agora nesse capítulo 8, nós só vamos compreender o agora pois, quando nós entendermos o desfecho do capítulo 7, entende? Agora, ele termina esse ciclo do capítulo 7, mostrando a guerra entre o campo de batalha da carne e o campo de batalha do espírito. Lembram dessa mensagem de semana passada? Isso que é gostoso na série de mensagens, né? Vai construindo os fundamentos. Então ele olha para si e ao fazer essa análise, ao olhar com sinceridade as estruturas dele, então ele consegue notar que por mais que agora ele caminha no campo do espírito, ainda lá, inconscientemente, ele não quer praticar o mal, mas às vezes continua praticando. Assim como eu e como vocês aqui, sim ou não? É diferente de quem está do outro lado lá, que conscientemente pratica. Aqui já está rendido, irmão, aqui já, como o pastor pregou, já está de cima do muro para o lado deslau, já está para o lado de lá já. Mas aquele que está desse outro campo, ele não está isento de sofrer ataque na mente e no coração, não está isento de errar, irmão. O próprio apóstolo Paulo abre aqui o coração falando: gente, olha, eu queria fazer o bem, eu quero fazer o bem, conscientemente, a minha intenção com essa fala, com essa escrita, com essa ação, com essa oração, com esse jejum, a minha intenção por trás disso é o bem. Mas o bem que eu quero, às vezes eu não alcanço, às vezes gera o mal, mas não é de propósito. Miserável homem que sou. Essa é a expressão que conclui aqui essa guerra que nós vivemos aqui enquanto nessa carne. Mas essa guerra vai passar em nome de Jesus. O dia que Ele voltar e nos chamar e nos glorificar com Ele. Aleluia. Vamos passar por isso. Enquanto isso nós estamos aqui e seguimos esses ensinamentos, porque olha como ele começa o capítulo 8, tendo clareza disso, de que ele vive nessa constante guerra. Porém na guerra, olha o que ele escreve:
Agora, pois, ou seja, depois de tudo isso que eu falei aqui com vocês, depois de ter mostrado a velha criatura, a nova criatura, depois de tudo isso, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Porque não tem mais condenação, mas não errou? Errou, mas não errou de forma intencional, não é mais a velha criatura te fazendo errar. Você curtindo a lama. Tinha um cachorro que a minha madrinha tinha, lembra da Birila? Quando soltava a Birila, para onde ela ia? Para a terra, para a lama, eles tinham um açude lá, e era uma cachorra branca, era uma poodle, né? Era a Birila, era, né? Ela ia pro açude lá, e a festa daquela cachorra era voltar igual um porquinho, de branca que ela era, ela voltava marrom, azul, cheia de barra até as tampas, e dava um trabalho para minha madrinha lavar ela, e minha avó ficava, Birila! Porque o prazer daquela cachorra, irmão, era se eslamear toda, se deixasse ela limpa, eu acho que dava alguma alergia, né? Ela falava assim, está faltando uma sujeirinha aqui. Quem vive a partir da velha criatura, vive igual a Birila. Cutuca o seu vizinho e fala assim, você é Birila ou não? Crente Birila, vamos adaptar agora a nossa nova linguagem atualizada com sucesso. Os novos jargões do pastor Marcelo Júnior. 10 centavos, semente, Birila. Nós não somos mais o crente Birila, nós somos agora aqueles que, errando de forma inconsciente, recebe a justificação do Espírito Santo, recebe a justificação pelo sangue de Jesus Cristo, porque não vive mais a partir da velha criatura que vive somente errando, vive a partir da nova criatura que de vez em quando, querendo fazer o bem, bate na trave lá, irmão, e está tudo bem, essa é a nossa nova jornada. Agora, o que nós não podemos é permitir que a nossa identidade de filhos ressurretos com Cristo, vivendo uma nova criatura, seja fragilizada pelos erros. Erramos em primeira instância, Pai, me perdoa, não foi minha intenção. O Senhor conhece o coração. Gente, aqui está uma grande chave que o Evangelho pode te entregar. Jesus conhece o coração. Deixa essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. Quando alguém fizer ou disser algo, não deixa a emoção daquela ação ou daquela fala cair no seu coração. Emoção ruim, tá? Peça para que o Espírito Santo julgue a intenção do coração da pessoa. Que às vezes, como o apóstolo Paulo falou aqui, a intenção não era o mal. Acabou soando mal por outras questões. Quem sabe pelas minhas dores do passado que eu ainda não resolvi. Quem sabe ainda pelas minhas fragilidades que eu ainda não resolvi. Aquilo que me foi comunicado doeu, mas não foi a intenção. Entende ou não? Então não pegue para si a emoção. Pegue para si o que a palavra diz. Justifica, Pai, essa palavra. O Senhor conhece a intenção do coração de quem falou. E eu vou me apoiar nisso. Isso vai nos tornar uma igreja madura. Sabe, uma igreja espiritualmente sadia, uma igreja que caminha conforme a palavra. Irmão, é impossível você olhar o apóstolo Paulo, com tantos ensinamentos acerca de guerra contra o pecado, ele fala assim, pastor, que na luta contra o pecado ainda não resistimos até o sangue. Irmão, nós estamos falando de um povo que sabe o que é guerrear, enfiar faca no outro, sabe o que é derramar sangue, tá? Nós aqui, quando vai no hospital lá e tira uma ampulheta de sangue, já dá vontade de desmaiar, não é? Quantos desmaiam lá, enfermeira? Só porque vê lá a agulha de sangue lá, já desfalece e bambeia as pernas. Acho que o Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa manhã. Nada, está amarrado. Vigia, varão, fala para ele. Esse povo sabe o que é o sangue, irmão, sabe o que é derramamento de sangue. Pensa no povo que sabia o que era isso, era esse povo. Então, não dá para a gente olhar o apóstolo Paulo e falando assim, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu faço, e achar que ele está no boteco bebendo, falando assim, ó, miserável. Achar que ele está lá na prostituição, achar que ele está lá nas coisas escabrosas do pecado. Não, irmão.
não é esse nível mais, e eu sinto muito forte no meu espírito, que o que Jesus está conduzindo a IPA, não são mais esses níveis, sabe, de pecado, de vício com droga, de vício, não, isso aí já foi, irmão. Agora o que o Espírito Santo está nos consolidando, nos fazendo pisar em fundamentos sólidos, é sobre maturidade espiritual, irmão. É sobre você lidar com a consciência em Cristo Jesus e ter a consciência a partir dele, sabedores que enfrentaremos guerra na nossa mente. E é nesse campo de batalha, irmão, em que o Espírito Santo precisa ser invocado, aclamado, entronizado, porque assim nós teremos força para vencer as nossas guerras, para vencer as nossas batalhas. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo no seu coração: o seu grande problema não vem da terra, a solução para o seu grande problema virá do céu. E hoje nessa manhã Ele quer te conduzir a este lugar, onde você fará de forma intencional o clamor a Ele, e Ele virá, aleluia, Ele virá, aleluia, Ele virá com aquilo que você precisa, Ele virá com o escape, Ele virá com a cura, Ele virá com o bálsamo, Ele virá com a justiça dEle na sua vida, aleluia. E você se alegra com essa palavra, irmão, celebra a Deus no seu lugar, em nome de Jesus, aleluia. Posso pregar sem blazer, irmão? Está um fogo aqui em cima. Meu Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho uma leve impressão no meu espírito que esse culto está sendo governado pelo Espírito Santo. E pode chegar um momento em que você vai precisar ir embora, por causa do horário, preparar almoço, cuidar da família, está tudo bem. Você já está abençoado em nome de Jesus. Se o que acontecer daqui para frente, o Espírito Santo governar e você se preocupar com o relógio, tá na bênção de Jesus Cristo, tá? Pode ir embora, você vai abençoado se o relógio der o teu tempo aí. Mas eu não quero impedir, né, ninguém de estar exposto à presença do Espírito Santo. Amém ou não, meus irmãos? Estamos em acordo, estamos em aliança, em amor. A intenção é boa. Deixa essa semente cair no seu coração, em nome de Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há. Sabe o que isso, dentro daquela figura que nós estabelecemos aqui, de uma tribuna, de um júri, de um juiz julgando? Sabe o que isso me faz entender, que diante de tantas guerras que a gente sofre, mesmo desse lado de cá, mesmo no nosso campo espiritual, a sentença já foi liberada quando o sangue derramou sobre a minha e sobre a sua vida. Não há mais condenação, nenhuma condenação há. Isso é o eco de uma sentença divina que foi liberada sobre aqueles que são filhos de Deus. E talvez hoje a palavra tão afiada vai fazer essa divisão, para que nós possamos compreender uma coisa: nem todos caminham na terra na condição de filho de Deus. Tem gente que se gaba para falar assim, né? Mas também sou filho de Deus. Segundo as Sagradas Escrituras, aqueles que recebem o Espírito Santo, esses recebem o Espírito de adoção e se tornam filhos de Deus. Se não tem o Espírito Santo, ainda não recebeu o Espírito de adoção, ainda não faz parte dessa família espiritual. Talvez nosso maior desafio hoje vai ser colocar aqui essa divisa, sabe? Porque muito se prega na nossa geração de uma teologia que, se Deus não prosperar a sua vida de forma material, então você não tem Deus. Buscam a evidência de Deus na nossa vida a partir do que os olhos podem ver. Irmão, e uma decisão dessa de ter o Espírito Santo, ela só ocorre onde os olhos naturais não conseguem ver. Agora, uma coisa é clara, uma coisa, pastor, é externa, e o texto falou. Na verdade, eu vou falar sobre duas aqui.
Sobre a primeira, onde o Espírito Santo está, é impossível ele não gerar nenhum tipo de fruto da presença dele. É impossível o Espírito Santo estar dentro de você e não arrumar casa, irmão, e não limpar essa bagunça chamada eu, Marcelo Júnior, tá? Agora põe o seu nome nessa frase, que eu não quero acusar ninguém. É impossível o Espírito Santo entrar dentro de mim e não me constranger acerca de um tênis fora do lugar, acerca de uma roupa que não foi guardada, acerca da toalha em cima da cama. Vocês estão entendendo? São os detalhes, irmãos, como nós já falamos aqui. Talvez a nossa casa não está cheia de lixo podre, cheia de rato, de bicho, de barata, de bigato, de coisas nojentas, horrendas. Mas talvez tem coisas fora do lugar. Às vezes o tênis está na sala e o tênis era para estar onde? Às vezes a toalha está em cima da cama. Ah, mas não tem nada, pode deixar, mas aí molha o colchão, fica úmido, dá fungo. É um ambiente agradável ou não? Às vezes o lençol da cama já está lá mais de 2 semanas sem trocar, irmão. Entende essa figura que eu estou fazendo aqui ou não? Quem gosta de deitar em uma cama que tem um lençol lá de 2 semanas lá? Ainda mais alguém assim como eu, que sou bastante durante a noite, transpiro muito. As máquinas de lavar lá de casa tem uma guerra inconstante, aliás, constante, lavando lençol um atrás do outro, pastor. Talvez seja isso que o Espírito Santo quer ajustar hoje na minha e na sua vida. As pequenas coisas que vão nos distinguir de pessoas que não têm o Espírito Santo para pessoas que carregam a presença do Espírito Santo. É impossível você falar que carrega o Espírito Santo se não existe nenhum fruto evidente de transformação, os frutos de arrependimento. Somente com frutos de arrependimento é que nós conseguimos notar a evidência do Espírito. Tem pessoas que aprendem métodos, aprendem a linguagem de edificação espiritual, que é uma linguagem, orar em línguas, né, que é mais conhecido. E aí começa a orar em línguas. Aquele que não tem aquilo que a Bíblia nos ensinou, o Espírito que testifica, pode ser enganado, porque o outro está orando em línguas, fala, nossa, olha, ungidão, hein? Esse é de Deus, hein? Ora até em línguas. E aí citam uns 2 ou 3 versículos, mas nós somos ministrados aqui nesse altar sexta-feira, que o diabo tentou Jesus onde? Na palavra, irmão. Até o próprio diabo conhece a palavra, então não é citar versículos que faz a pessoa de fato ser cheia de Deus. Citar versículos, ela pode ser conhecedora do que está escrito, mas não adianta conhecer se não praticar. Agora, o fruto de transformação, fruto de arrependimento, não é anunciado, ele é mostrado. Você não proclama que você mudou, as pessoas notam que você mudou. O Espírito testifica, sim ou não? E eu faço agora uma oração aqui em nome de Jesus, para que o Espírito Santo traga agora a sua memória, momentos e pessoas que provam isso que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Pessoas que às vezes você questionou, que você duvidou, mas em seguida o Espírito Santo foi lá e te mostrou um fruto de arrependimento genuíno, e então o Espírito testificou no seu coração. Essa é a verdadeira vida, irmão, com Cristo. A evidência genuína, a evidência na verdade material que nós possamos ver aqui do Espírito Santo, não são os bens, não são os dons, mas é fruto de arrependimento, é fruto de transformação. Isso sim nos coloca nessa linha tão tênue, né? Entre ser filho de Deus e não ser filho de Deus. Amém ou não amém? Parece que baixou a pressão, né? Agora essa frase, né, que nós ressaltamos aqui, que nenhuma condenação há, nenhuma sentença pendente, não tem nada em haver, tá? Sobre o seu nome, sobre a sua vida. Isso quer nos apontar uma condição, que a vida, o Satanás ele vai tentar nos acusar mesmo, as emoções vão tentar nos enganar. Olha só lá no Éden, a Eva enganando a serpente, pegando aquilo que era desejável aos olhos,
para fazer ela cair. Então nossos desejos vão tentar nos enganar, essa guerra vai continuar, irmão. Só que nós vamos guerrear a partir da nova criatura, e então nenhuma condenação há. Não tem nada para trás, nada pendente. Então, um alerta que fica é cuidado para o que nós vamos fazer daqui para frente. É daqui para frente, a partir da nova criatura, que nós precisamos ter esse alerta. De onde está vindo essa guerra? Será que são dos meus desejos, das minhas emoções? E buscar em Cristo Jesus a força para romper isso. Isso não significa, irmão, que nós não vamos errar, que nós não vamos falhar, que nós não vamos ter que batalhar. Pelo contrário, nós precisamos compreender isso, que a igreja vai ser plenamente avivada, irmão, quando nós deixarmos de viver sobre culpa de pecado, para viver sobre uma declaração que o céu já emitiu: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, esse foi um decreto, isso foi uma sentença que foi emitida diante de um tribunal. Não é uma palavra coach, não é para massagear o teu ego, não é para você sair daqui se sentindo lindo. Não tem a ver com isso, irmão. Tem a ver com uma sentença. O que foi decretado na sua direção é que mesmo em meio às batalhas, nenhuma pendência está sobre a sua vida, por causa do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Isso nos coloca instantaneamente para viver debaixo da lei do Espírito. E o apóstolo Paulo, conforme nós lemos o texto, ele deixou isso claro sobre aqueles que vivem debaixo da lei do Espírito e debaixo da lei do pecado. Saia daqui com essa confirmação no seu coração em nome de Jesus. Já foi ministrado na sexta-feira aqui, ó. Só existem dois reinos, irmão: o reino dos céus e o reino das trevas. Ou o reino dos céus te governa e você está debaixo da lei do Espírito, ou o reino das trevas te governa e você está debaixo da lei do pecado. Não tem meio termo, não tem outro reino, Gilson. Ou é de um lado ou é do outro. Agora, decidir, irmão, sobre qual lei nós vamos caminhar, isso tem que ser uma ação prática, constante na nossa mente. Lembre-se da tricotomia do homem, o homem em três esferas: o corpo, a alma e o espírito. E esses três, eles precisam andar comunicando, equilibrados, eles precisam andar em harmonia. Porque se você não cuidar do seu corpo, naturalmente vão começar alguns desejos vir na sua cabeça, que não são, gente, presta atenção, não são demônios, mas é o desequilíbrio do seu corpo, pedindo aquilo que lhe falta. Quantos já viram um adicto em processo de libertação aqui? Levanta sua mão aí. Quem conhece ou acompanhou uma pessoa assim? Se você tirar aquela substância que ele ingere, conforme assim, uma ruptura, de repente você vai lá e tira 100%, o que acontece com essa pessoa? Dependendo do nível da dependência da substância, você pode até levar ela ao óbito. Porque outras coisas vão acontecer dentro do corpo por causa da ausência daquela substância, e essa pessoa vai fazer algo, vai se matar. Ela vai ter problema. Então já não é mais demônio, não adianta mais botar a mão na cabeça dela e falar assim: o Espírito Santo te restaura. Ele pode, claro, ele é o grande eu sou. Aleluia. Pode acontecer, como foi profetizado aqui, um milagre de maravilha, e instantaneamente a pessoa se liberta. Glória a Deus, porque nós vivemos debaixo da lei do Espírito, e onde o Espírito está, há liberdade, e Ele pode fazer conforme Ele quer. Sim ou não, meu povo? Aleluia. Aleluia. Mas naturalmente, irmão, as coisas precisam ser colocadas cada um no seu quadrado. E entender que às vezes essas vontades, pensamentos, desejos que sobem no nosso coração, é uma deficiência hormonal. É um vício por substâncias que você nem notou, mas você já está habituado. Vamos mudar a palavra. São hábitos. Seu cérebro, ele é profissional em automatizar processos. Ele quer poupar energia, irmão. Então tudo que você faz que carrega algum nível de emoção, de sentimento, ele entende que isso tem um impacto no seu coração, na sua vida, ele vai automatizar esse processo para você fazer sempre.
eu gerei o hábito de tomar café inconsciente, não foi de propósito. Mas um período que eu fui morar na casa da minha mãe, minha esposa me chutou para fora de casa, brincadeira. De repente, nós compramos um apartamento na planta lá em Sorocaba. Enquanto ficava pronto, eu vim morar na casa da minha mãe, no andar de baixo lá, tinha uma outra casa lá, e para poupar o dinheiro do aluguel e investir na reforma do apartamento, né? E minha mãe fazia café todos os dias. Eu não tomava café, não tomava mesmo, não era por nada, simplesmente não gerei o hábito na minha vida de tomar café. E aí todos os dias, quando eu ia trabalhar, subia as escadas da minha mãe com o café na mesa lá. Vem, filho, vamos tomar café junto aqui. Rapaz, um dia eu botei o café, tomei e foi. Outro dia, vem, filho, tomar um café, tá na mesa. Fui. Quando fui ver, eu já estava tomando café na padaria, na rua, em outros lugares. Não foi intencional. Mas sabe o que gerou isso? Um ambiente confortável e que tinha sentimento. Era minha mãe pondo um café à mesa para mim. Aquilo gerou uma automatização dentro do meu cérebro. Entende, irmãos, que tem coisas que nós precisamos guerrear no campo certo. Não adianta expulsar demônio de coisas que são o seu sistema te cobrando algo. Às vezes baixa a testosterona, o homem fica fraco, fica, sabe, sem vida, a virilidade que normalmente o homem tem, sem força. E aí está lá, não, expulsa a capeta, que isso aí é entidade, encosto, que está em cima do homem e não consegue andar. Não, às vezes é o corpo mesmo, que não está mais produzindo o que era para ser produzido. Agora, nada disso pode nos tirar essa imagem, irmão. Não é porque talvez está faltando testosterona, não é porque talvez tem algum hormônio desregulado, não é porque às vezes tem algum automatismo dentro da sua cabeça, que você então é a velha criatura. Pelo contrário, irmão, você é a nova criatura, guerreando todos os dias, na direção de buscar a força, o entendimento, a compreensão daquilo que vem do alto. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, nessa manhã, para te dar uma nova rota, uma nova direção. Não importa qual caminho você estava seguindo, mas a partir de hoje tem um lugar, aleluia, tem um destino, tem um alvo, tem um projeto, tem um plano. Caminha junto com o Espírito Santo, que nessas guerras que nós estamos enfrentando diariamente, Ele será o Deus da provisão, Ele será a sua força, Ele será o seu amparo, Ele será o seu consolador. Tudo que você precisa na nova criatura você encontrará nele, aleluia. Escuta a voz do coração de Deus para você nessa manhã. Você não é mais a velha criatura, as coisas velhas se passaram, aleluia, e eis que tudo novo se fez. E agora nessa nova jornada nós viveremos debaixo dessa sentença da vida no Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia. A mente da carne, irmão, a mente que está escravizada pelo pecado, pela velha criatura, ela sempre centraliza o eu. Meu Deus, parece que o mundo todo se virou contra mim. Um carro bate lá fora, aí a pessoa tem a coragem de falar assim: tá vendo, bateu o carro é porque eu tinha um compromisso, agora eu vou pegar trânsito. É o inimigo que se levantou, pastor, contra a minha vida, para eu me atrasar no meu compromisso. E então os carros bateram lá fora. Gente, e os donos do carro que estão lá com prejuízo, e o estresse todo, não tem a ver com você não, guerreiro, tem a ver com outros lá fora, lá que vão ter que pagar a conta. Entende? Agora, quando a velha criatura governa, tudo, se choveu lá fora, irmão, não consegue olhar a partir da bênção, da vida descendo. A água é vida, irmão. Nós precisamos de água, sim ou não? Fica 2 dias em casa sem água, você vai ver o caos que vira a tua casa. Aí quando chove, tá vendo? Vai estragar minha chapinha. Lavei o carro, ó o devorador, aí ó, querendo comer minhas finanças. Acabei de lavar o carro, começa a chover. Irmão, dá graças que está chovendo, está enchendo as represas, está molhando a terra, está molhando as plantas, está gerando vida. Nós não somos o centro do mundo não, aleluia. Então, quando o Espírito está ausente da nossa vida, nós somos governados pela carne, centralizando o eu, buscando autonomia. Não, eu sou o Jobozão, eu sei de todas as coisas,
Deus fala comigo. Mateus 6,6 é no meu quarto, no meu secreto. Não preciso de pastor, não preciso de sacerdote, não preciso de nada do que as leis espirituais ensinam, porque eu sou o servo do Deus Altíssimo e Deus fala comigo no meu quarto. Irmão, de novo, você no centro de todas as coisas. Todo o sistema que foi criado desde o Gênesis nos aponta para a total dependência de Deus e das leis espirituais que Ele criou. Se Ele criou, irmão, não briga comigo, vai brigar com Ele. Foi Ele quem criou, não foi eu. Rejeita essa dependência, quer sempre estar no controle de tudo, não se submete a nada e nem a ninguém, porque é a carne quem governa, o ego inflado. Imagina, esse pastor aí tem 35 anos, eu tenho 60, como que ele vai me pastorear? Bom, não tem a ver com idade, mas tem a ver com o nível da capacidade que nós temos de nos esvaziar. Aleluia. Como eu fui ministrado essa manhã, nós descemos falando exatamente sobre isso. Falamos sobre a diferença entre o canudo e o copo. Às vezes nós nos posicionamos no ministério como canudinho de Deus. Quantos já ouviram isso? Sou canudinho de Deus, a benção passa por mim e vai no outro. Mas está sempre vazio. Precisa de um momento, precisa de um alvo, precisa de alguém para então a benção descer por você e alcançar alguém, sim ou não? E hoje nessa manhã nós falamos sobre o reservatório. Um copo foi a figura que nós usamos, que ele de tão cheio, ele transborda para os outros. E aí sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração aqui, pastores que estavam lá comigo de manhã? É que às vezes o recipiente está cheio, mas está cheio de eu. Não encontra espaço para ser preenchido com outra coisa. E a minha cabeça fez assim na Bíblia, de A a Zinco. Já me veio a figura ali do vaso na mão do oleiro, o vaso se quebrando e o oleiro fazendo um novo vaso. Mas o que tem a ver o vaso? O vaso, ele é preenchido com tesouros, irmão. Mas se o vaso está cheio de si, como vai pôr tesouro lá dentro? Como vai pôr coisas preciosas dentro do vaso? Como vai pôr azeite dentro do vaso? Então não tem a ver com idade de RG, irmão, e nem idade de RG espiritual. Dizer que, não, porque eu estou na caminhada há tantos anos. Não, tem gente que está dentro da igreja uma vida inteira, mas o dono da igreja nunca entrou dentro do coração dele. Ele só foi aceito em um clube social. Foi rejeitado na escola, foi rejeitado na família, foi rejeitado pelos pais. E a igreja, o que a gente mais faz um apelo aí, investe, né? É no acolhimento. Então a pessoa foi acolhida aqui, nossa, ela vai dar a vida dela por esse lugar. Mas o dono do lugar nunca entrou no coração dela. Então não tem a ver com coisas que nós possamos medir, irmão, mas tem a ver com aquilo que somente o Espírito de Deus é capaz de fazer. E a nossa missão é sempre nos esvaziar, para que Ele possa nos encher, até transbordar. E quando transborda, então transbordará sobre os outros. Aleluia. Temos que ter essa compreensão que a mente governada pelo Espírito Santo ama a vontade de Deus, busca agradar a Deus, deseja santidade. Meu Deus, irmão. Vive consciente da eternidade. Desejoso, pastor, de santidade. E a santidade, gente, não é como o mundo pinta, para que nós de fato não vamos atrás dela. O mundo pinta uma santidade quase que inatingível, sim ou não? Ainda faz piada, ainda está querendo ser um santarrão, está achando que você não come, não bebe, não sente fome. O mundo faz piada sobre a busca pela vida em santidade. Mas o desejo de santidade, irmão, não é para ser de fato uma pessoa que não pisa, né? Ela flutua assim, ó. Não é esse o alvo da vida de santidade. A vida de santidade, esse desejo ardente no nosso coração, tem que ser cada vez mais eu diminuindo e Ele crescendo, eu me esvaziando e Ele me preenchendo. Agora, Ele não habita, irmão, não habita em casa suja. Ele não divide a glória dEle com ninguém, não divide espaço com o pecado.
E é por isso que a vida de santidade, ela nos gera esse desejo de nos separar daquilo que está acontecendo aí fora. Santo quer dizer separado, aquele que busca separação. Eu preciso estar mais vazio dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas emoções, para que exista mais espaço, para que Ele venha, preencha, me complete e transborde em tudo que eu tocar, em nome de Jesus. Meu irmão, se é para Jesus, faz com intensidade, em nome de Jesus. Isso para mim é muito confrontador, porque aqui, Dan, tem uma grande realidade. Quem governa a minha mente? Eu vivo lutando contra, as ações da velha criatura, ou estou debaixo do governo da lei de Deus? Sabe, com a intenção de fazer o bem, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Quem é que governa a minha mente, irmão? Quais desejos vêm no meu coração? São desejos de busca por santidade? São desejos de busca por parecer com Cristo? São desejos de se tornar a resposta da oração de alguém? Pensa nisso, quantas pessoas você cruza por dia? Agora, quantas pessoas que cruzam o seu caminho por dia estão clamando por ouvir a voz de Deus, e ela passa por você, que diz carregar o Espírito de Deus aí dentro, só que ela não encontra uma única palavra de esperança. Todas as vezes que nós abrimos a boca, é para reclamar do dia, é para reclamar do dinheiro, é para reclamar do governo, é para reclamar da chuva, é para reclamar de alguma coisa. Então todas as pessoas que o Espírito colocou na nossa rota, nunca vão encontrar a paz de Deus, irmão. E caminhar debaixo da paz de Deus, é mesmo que as adversidades estão acontecendo lá fora, ainda assim temos paz aqui dentro, onde Ele governa, para poder então liberar uma palavra para uma pessoa. Está ruim lá fora, mas fica tranquilo, que Deus vai ser na sua vida. Entrega seus caminhos ao Senhor, e então o mais Ele tudo fará. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará na sua vida. Irmão, seja apaixonado pela palavra, ela é a maior profecia. Você não precisa se culpar por não ser o ungidão, não ser aquele que roda, não ser aquele que sobe nas paredes, mas se você tiver a palavra de Deus no seu coração, nunca lhe faltará o alimento para ninguém. Aleluia! Nunca ninguém passará pela sua vida sem ser tocado com uma palavra. Pastor, mas eu só recitei a Bíblia. É o que você precisa. É o Espírito quem convence, não é a gente. Não é o meu rodar, não é a minha oração em línguas. Não é nada disso quem convence. É o Espírito Santo de Deus quem convence alguém. A gente fingir que está acabando, fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Deixe essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. Mais do que perdoados, mais do que contar as histórias que você alcançou o perdão de Deus, mais do que se ver como essa pessoa que um dia foi perdoada, saia daqui hoje com uma nova semente no seu coração. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se você carrega o Espírito Santo aí dentro de você, você se tornou filho, foi promovido de perdoado para filho, e filho torna-se herdeiro. Amém ou não amém? Filho, mesmo que adotado, tem acesso à herança. Por isso que viver debaixo da lei do Espírito nos coloca nessa condição legal diante de um juiz, de nos tornarmos agora filhos, e como filhos tem direito à herança do Pai. Meu Deus, a herança do Pai. Não apenas servos, não apenas tolerados,
não provisórios, hoje eu estou aqui, amanhã não sei onde eu vou estar. Nada disso. Filhos, sai daqui com essa identidade cravada no seu peito. Filhos, se tem filhos, tem herança. Se tem herança, nos ensina que o futuro já está garantido, irmão. A glória já foi decretada. Aleluia. O sofrimento presente não é a última estação. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. O que você entrou aqui por essas portas vivendo não é o fim das coisas, não é a última estação. Existe um decreto que ecoa por toda a eternidade. Aleluia. Existe um decreto que ecoa por toda a eternidade. Você é filho, co-herdeiro com Cristo. Esse é um decreto diante de um tribunal que te dá direito a essa garantia de que no porvir, de que na vida vindoura, de que na vida glorificada com Cristo, nós viveremos íntegros, constantes para Ele, e que todas essas guerras momentâneas, essas pequenas tribulações que nós estamos vivendo nessa vida, passarão. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Aquilo que você entrou aqui guerreando, que você pensou que fosse a sua última força, a sua última cartada, a sua última esperança, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus faça descer no seu coração essa certeza de que não é o fim das coisas, mas é apenas uma parte do teu processo. O seu futuro já foi desenhado, o seu futuro já está decretado. Você sai daqui nessa manhã, não mais com a identidade de perdoado, mas com a identidade de filho, co-herdeiro com Cristo, participante na glória eterna que Ele te dispõe. Aleluia. Se você recebe essa palavra, irmão, adora a Deus com intensidade no seu lugar. O avivamento, irmão, que nós já estamos experimentando, ele está sendo construído a partir dessa identidade de quem nós somos nele, de onde nós vamos guerrear nele, de como nós seremos, presta atenção, como nós seremos a resposta para o clamor da criação. Nós lemos aqui que desde a eternidade a criação aguarda angustiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Mais do que remir a minha alma, do que remir a sua alma, aquele decreto serve para remir a criação. E nós somos esses embaixadores que vão fazer esses decretos ecoar em toda a criação. A natureza clama, irmão. E o sangue de Jesus Cristo foi tão forte, a entrega dele é tão forte, esse decreto ele é tão forte, tão violento, que ele não se resume a almas, ele atinge toda a criação. Tudo que foi criado vai ser remido no sangue dele, e toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, a partir da minha, da sua, da nossa entrega. Curve sua cabeça no seu lugar nessa manhã. Quero fazer uma oração junto com vocês. Espírito Santo de Deus, aqui está a sua igreja, Pai, que foi ministrada nessa manhã, Deus, e que teve a compreensão de tantas coisas grandes, Pai, que existem disponíveis para todos aqueles que se tornam filhos, aqueles que recebem do Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos tornar, Espírito Santo nos ajuda, nos dá força para nos tornar essa resposta para a criação, que a nossa vida reflita a glória de Deus por onde nós passarmos,
que a nossa vida regozijantes da presença, aleluia, que os sinais, os prodígios, as maravilhas, as curas, as libertações, que elas não se resumam somente a esses ambientes do culto, Pai, em nome de Jesus, mas que cada um que está aqui nessa manhã, saia daqui como um emissário do reino, como aquele que carrega a presença, que dissipa as trevas, que coloca em liberdade aquele que estava cativo, que dá cura àquele que precisa, em nome de Jesus, Pai, que cada um dos filhos que estão na casa, saiam daqui, Senhor, com essa certeza no coração, o reino vai expandir, e existe a opção de expandir comigo no projeto, no plano, em nome de Jesus, que cada um aqui saia daqui desejosos de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na nossa geração, que esse avivamento comece, Pai, não só como um ambiente exterior, aleluia, que esse avivamento comece com as nossas fortalezas internas sendo chacoalhadas, aleluia, com o Espírito Santo colocando em ordem aquilo que estava em desordem, com a nossa rendição voluntária diante da Tua grandeza, em nome de Jesus, Pai, que a cada dia que nós venceremos daqui adiante, Senhor, nós possamos ter claro que nós estamos em constante guerra, e a nossa guerra não é entre os irmãos, a nossa guerra não é horizontal, não é com o marido, não é com a esposa, não são com os filhos, mas a nossa guerra é em regiões celestiais, Pai. Equipa teus filhos em nome de Jesus, com força, com fé, com ousadia, para começar a declarar, emitir decretos no mundo espiritual, dentro dos lares, dentro das empresas, Pai, dentro dos ambientes onde cada um está colocado, na faculdade, Senhor, em nome de Jesus, que teus filhos se levantem como luzeiros, como a igreja gloriosa, como a igreja que resplandece a glória de Deus, como uma igreja que está em missão de destronar as trevas e de expandir o território do reino dos céus na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aleluia, que Satanás não nos furte nessas sementes, que cada semente que desceu ao coração dos teus filhos, Pai, que elas criem raízes, germinem, Pai, e traga frutos práticos para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus.